Fala pessoal, tudo bem aí? Estou aqui com mais um vídeo com o objetivo aí de ajudar as pessoas que estão começando com investimentos na bolsa, com algumas dicas, né, do meu dia a dia aí, o que eu faço para estar me atualizando quanto a notícias, quais sites, quais ferramentas que eu utilizo para buscar informações, enfim, para me manter atualizado, que é importante para quem quer investir em bolsa de valores, ok? Então vou compartilhar um pouquinho com vocês, né, passar algumas dicas aqui. Bora lá? Deixa eu só minimizar a minha janela aqui, só um minuto. Ok, vamos lá, vamos começar então. Bom, eu vou falar aqui para vocês hoje sobre alguns sites que eu utilizo, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, na minha rotina do dia a dia, logo pela manhã, eu costumo me atualizar através de dois sites aí que eu considero bem importantes, bem relevantes. A maioria dos traders, dos operadores aí acabam utilizando esses sites, tá? São muito conhecidos. O primeiro é o Infomoney, tá? E o segundo é o investing.com, tá? O que eu olho aqui no Infomoney todos os dias? Bom, para que eu possa me manter atualizado sobre o que aconteceu, né, no mundo e que está acontecendo aqui no Brasil, até porque os pregões das bolsas de valores da China, Estados Unidos, né, mercados futuros dos Estados Unidos, esses mercados eles têm operação, né, durante a noite aqui no Brasil, e isso acaba refletindo no outro dia na nossa bolsa. Então, logo pela manhã a gente já tem uma série de indicadores, uma série de notícias que nos ajudam a nos manter atualizados e tomar as decisões corretas, tá? Tem uma série de informações aqui no Infomoney, tá? Ele traz sempre, se a bolsa ainda está fechada, ele traz aqui as maiores altas, as maiores baixas do dia anterior. Quando a bolsa abre, ele já atualiza com as informações do dia, né? E aí tem uma série de informações interessantes que vocês podem tá lendo aqui, tá se atualizando, tá? Ele fala sobre as empresas, sobre balanços, enfim, tudo que é relevante para a Bolsa de Valores. Mas eu, todo dia de manhã, eu foco num resumo que eles publicam aqui, bem interessante, chamado Cinco Assuntos, tá? Então, logo de cara pela manhã, é que eu estou fazendo esse vídeo agora à tarde, então as notícias vão sendo publicadas e aí aqui na frente da página vai sendo atualizado e as notícias mais antigas vão rolando aqui. Mas se eu vier aqui no índice, ó, se eu abrir aqui notícias, tá? Aqui em mercados, eu vou encontrar essa matéria que sai toda manhã, tá? Que é a que eu leio. Então ela se chama, tá aqui para baixo, ó, só ir rolando, ó, só rolando aqui, ó. Então todos os dias o Infomoney publica esse artigo aqui. Ele tem esse nome, é os 5 assuntos que vão movimentar o mercado nesta quinta-feira. Por exemplo, hoje é quinta-feira, então todo dia tem com esse mesmo título aqui, tá? E aí, clicando aqui, você se atualiza de uma forma bem completa, tem assuntos gerais aí, né, do mundo inteiro, o que é relevante para aquele dia, para que você possa fazer suas operações. Então, olha só, deixa eu só carregar aqui. Então, essa matéria, ela traz sempre, primeiro ele dá um briefing aqui, né, fala um pouquinho do que está rolando nas bolsas mundiais, enfim, sempre alguma coisa mais relevante aqui logo abaixo do título, tá? E depois ele vem subdividido, tá? Tem aqui um apanhado geral, que fala do cenário internacional, né? Fala do cenário nacional, fala do que é relevante naquele dia, das notícias mais relevantes naquele dia. Então, aqui você lendo esse resumo inicial aqui, você já tem ideia do que vai ser abordado nesses 5 assuntos, ok? Então, tem algumas propagandas, né, mas faz parte, é só ir fechando, só ir rolando, tá? É um site gratuito, então tem esses pop-ups, essas propagandas, mas nada que impeça a nossa leitura, tá? E aí, assim, sempre o primeiro assunto ele fala das bolsas mundiais, né? Principalmente com foco nos Estados Unidos, que é o mercado que mais afeta a nossa bolsa aqui, né? O que acontece lá reflete muito aqui. Então, se o mercado lá abriu em alta, né? E aqui também
tem uma tendência forte que abre em alta, né? Se abrir em queda lá, aqui também tem uma tendência forte que abre em queda. Não é regra, tá? Mas geralmente acontece isso. Então é legal a gente sempre estar atualizado sobre o que está acontecendo na Bolsa Americana. Então aqui ele fala sobre as bolsas mundiais, de forma geral. Depois, no segundo assunto, ele fala dos índices aqui, do Dow Jones, do S&P, se está em queda, se está em alta, enfim. Fala sobre todos os fatos, fala sobre Covid, enfim, sobre os fatos relevantes nas bolsas mundiais. Depois, tá, se você vier rolando, vier descendo aqui, ó, aí ele fala também, ó, ele mostra aqui, naquele momento em que foi publicado pela manhã esse artigo, ele mostra quanto estava variando os índices lá na Bolsa de Nova York, né? Por exemplo, esses são os 3 principais índices, os mais relevantes que a gente acompanha, que afeta aqui o nosso mercado. O S&P 500 futuro dos Estados Unidos, esse aqui ele começa, ele rola a noite inteira, né? O mercado é aberto lá a noite inteira, negociado no mercado futuro, né? Então, naquele momento, quando essa matéria foi publicada, estava menos 0,8, Nasdaq menos 0,6, Dow Jones menos 0,4, enfim. Na Europa, ele fala sobre as bolsas da Alemanha, que é relevante também, do Reino Unido, da França, da Itália, os principais países da Europa. Da Ásia, né, também é muito importante, da China e Japão, né? E aqui a gente tem uma ideia sobre todas as bolsas mundiais, como é que o mercado está. Se o mercado está fechado, ó, ele já mostra aqui, ó, né? Ó, fechado. Então, fechou positivo a 1,78 lá ontem a bolsa no Japão. Né? Quando ele está aberto, então não tem nenhuma mensagem, não tem essa informação na frente. Ok? Fala sobre commodities, Bitcoin. Aqui aí tem informações importantes sobre petróleo, para quem investe em Petrobras, por exemplo. Né? Então, se tem uma queda lá forte no barril do petróleo, isso pode refletir aqui nas ações também da Petrobras. Ele fala sobre minério, contratos futuros de minério de ferro, que também influencia nas ações da Vale e tudo mais. Então, é bem completo, né? Tem todas as informações necessárias aqui para que a gente se atualize e já tenha aí uma ideia de como pode ser o dia, né? A bolsa, enfim, a gente nunca sabe o que vai acontecer, mas se manter atualizado é sempre bom para que a gente possa ser mais um fator na nossa tomada de decisão. O item 2 aqui, ó, que são 5, né? 5 principais assuntos. Fala sobre a agenda, né? Que é muito importante. Depois a gente vai entrar no site aqui do investing.com, porque a gente tem acesso a essa agenda detalhadamente, tá? Então ele fala sobre o que vai acontecer na economia, né, no Brasil e nos Estados Unidos, né, em alguns países também, algumas situações relevantes, né, alguns assuntos relevantes. Por exemplo, aqui está falando, a IBGE divulga às 9 horas os dados do setor de serviços, um indicador importante, né? E, enfim, aqui ele fala sobre a agenda de publicação de indicadores, de reuniões importantes, de discursos importantes dos líderes. Então, tudo isso é importante para a gente estar antenado. Então, por exemplo, digamos que tem lá um indicador muito relevante, né, que vai ser divulgado às 10 horas da manhã, que é o horário que abre a bolsa. Pô, é legal a gente acompanhar, saber, né, se aquele indicador foi positivo para a economia, se ele foi negativo para a economia, e aí isso pode ajudar a gente a decidir a comprar ou não determinada ação, né, de determinado segmento, enfim. Né, são informações que acrescentam na nossa tomada de decisão. Tá? Aí você vem descendo mais abaixo aqui, tem o item 3. O item 3 fala sobre os itens, as coisas que estão rolando, né? Geralmente aqui no Brasil, enfim, algum fato relevante. Aqui estava falando do ajuste fiscal, né, que foi um assunto ontem lá, que envolvia o ministro da Economia, Paulo Guedes, e isso, enfim, são informações relevantes para a nossa bolsa também, né, em respeito à economia. Tá? Então, o item 3, o item 4 também, ó, tem um assunto nosso aqui, ó, é a questão da carteira verde e amarela, que referente lá à flexibilização lá da contratação de trabalhadores, e que é um assunto que está em discussão. Também é relevante isso, né? Então eles publicam aqui, tá? E por último, que é o item 5, tá?
que é bem importante, é o radar corporativo. Aqui fala sempre das empresas que soltaram balanço ou que vão soltar balanço, fala do resultado e comenta um pouco sobre isso. Então isso é importante, tá? Então imagine que nem aqui, ó, eles estão falando sobre a Marfrig. A Marfrig registrou um lucro líquido de 1,59 bilhão no segundo trimestre, né, ante 86,5 milhões no período igual do ano passado. Então é importante para a gente entender se o balanço foi positivo, não, ou foi negativo, foi bom, foi ruim. Se eu quero, por exemplo, comprar ações da Marfrig, eu, por exemplo, na minha estratégia de operar, eu sempre aguardo o resultado do balanço, entendo como o mercado vai reagir, né, para poder operar, né, para poder comprar ou vender aquela ação. Bom, isso é particular da minha estratégia. Mas tem gente que fala, pô, lê aqui uma notícia de que, por exemplo, a Marfrig soltou o balanço e bombou, né? Teve um resultado muito positivo, o cara vai lá, abre às 10 horas do mercado e vai comprar. Mas nem sempre isso significa que vai subir, né? Tem muitos casos em que a empresa publica um balanço positivo, né? Além da expectativa do mercado, e quando abre o mercado as ações caem. Então, não tem uma regra para isso, né? O mercado, a gente não consegue prever o que vai acontecer, então, por isso que eu, na minha estratégia, eu prefiro esperar para poder operar. Tá? Mas é importante saber, né? É importante saber, principalmente se dentro dessa estratégia você contempla lá algum item que diz que empresas, por exemplo, na minha estratégia, empresas que estão em balanço, eu procuro não fazer trade, não operar, né? Eu espero. Então é importante saber. Legal? Então é isso. Ó. Esse é o item 5, fala sobre as empresas, né? Sobre a situação das empresas, balanço e fatos relevantes das empresas aqui na Bolsa Brasileira. Tá? E é isso, são 5, né? São 5 assuntos, então é dividido em 5 itens. E era isso aí que eu queria compartilhar com vocês. Então aqui é bem interessante, eu sempre utilizo essa matéria aqui, todos os dias eu leio, tá? É bem legal, bem completa e eu me atualizo por aqui, tá? Vamos lá para o próximo. Vamos falar aqui do investing.com. Tá? Então, assim que eu termino de ler os 5 assuntos, eu já pulo aqui para o investing.com. Tá? O investing.com ele traz aqui uma série. Deixa eu carregar de novo aqui, ó. Que aí depois eu entro na opção com vocês aqui. Peraí. Pronto. Então carreguei de novo aqui. Então, de cara ele traz também algumas notícias. Ele também, assim como o Infomoney, ele tem lá uma série de notícias, tá? Também você pode optar por usar esse canal para se atualizar, mas eu prefiro lá o Infomoney, é a escolha de cada um, tá? Mas o Investing também traz uma série de assuntos. Mas o que eu uso aqui no Investing, primeiro tem esse quadro aqui, né? Estou grifando aqui, ó, esse quadro aqui da direita que traz as cotações, né? Traz as cotações online aqui. Então é legal já para a gente saber. Então esse reloginho que tem aqui do lado direito, ó, ele está verde, significa que o mercado está aberto. Se ele está vermelho, significa que aquele mercado ainda está fechado, né? E aqui o percentual de variação de cada mercado. Por exemplo, aqui ó, o Ibovespa, né, nesse momento está 0,24 negativo, está em queda, uma ligeira queda em relação a ontem. Tá? O Bovespa Futuros, ele fala aqui também, está vendo, dos índices americanos, porque são extremamente relevantes para o nosso mercado também. Né? Pode ver, ó, os índices americanos, com exceção do S&P 500, que está praticamente com 0,23 só de alta, mas o Dow Jones está em queda. E, enfim, o nosso mercado aqui também está em queda, né? Então aqui também eu uso para verificar qual a situação atual dos mercados, que aqui ele traz tudo, ok? Mas o que é mais importante aqui para mim, lembra que eu falei do calendário, né? Lá no Infomoney ele fala um pouquinho sobre a agenda, né? E aqui eu entro para ver o detalhe da agenda do dia. Então aqui no menu, aqui em cima, ó, tem um menu, ó, pode percorrer aqui, ó, em ferramentas, tá? Em ferramentas, você tem a primeira opção aqui, ó, calendário econômico. Então, clicando aqui, ó, ele vai carregar o calendário econômico do dia.
Então, pô, tô pela manhã, já me atualizei quanto às notícias, né? O mercado vai abrir às 10 horas, eu quero comprar ação, eu quero operar, enfim. É importante que eu saiba, naquele dia, como vai ser a agenda econômica, como vai ser o calendário, tá? Então, aqui, eu tenho, em vários países, tá? Os indicadores relevantes que vão ser publicados naquele dia. Dá para filtrar aqui, tá, pessoal? Tem um filtro aqui, ó. Tem um filtro aqui, a gente pode entrar nesse filtro, ó, e selecionar os países, tá? Eu não quero ver da África, não quero ver da Austrália, não quero ver da Argentina, só que é relevante aqui para nossa bolsa, geralmente são China, Alemanha, né? E Estados Unidos é relevante, ó, Hong Kong, China, vou deixar aqui Índia, vou deixar Itália, vou deixar Japão, vou deixar França, enfim, mas eu olho mesmo só Estados Unidos e Brasil, tá? Eu olho mesmo só Estados Unidos e Brasil. Então, já apliquei, já coloquei um filtro aqui, né? Vamos lá. Aí aparece aqui. Enfim, aí eu olho aqui, ó, se vocês pegarem, vamos pegar aqui desde o início, ó. Então o cabeçalho aqui, ó. O cabeçalho aqui, ó. Você tem a hora que vai ser publicado aquele fato relevante no dia. Você tem a, a moeda, né, o país, né? E aqui a importância, tá? Depois a descrição do que é, do evento, né? E aí você tem como, geralmente a gente está falando de indicadores, né? Por exemplo, vai lá publicar o índice de pedido de seguro-desemprego nos Estados Unidos, que é bem relevante, né? Então tem sempre uma projeção, e aí depois que é publicado tem aqui o atual, né? Então, se tem lá uma projeção e depois quando publica ele acaba frustrando essa projeção, né? Sendo negativo para aquele indicador, né? Isso pode afetar, de repente, a bolsa, né? Enfim, é relevante esse assunto, esse indicador. Vamos lá. Então, ó, descendo aqui, ó, a gente tem, vamos pegar aqui um índice aqui relevante de hoje, tá? Ó. O relevante é o que tem 3 estrelinhas, tá? Ó, que é a importância. Então, por exemplo, tem uma estrelinha só, vamos pegar aqui esse do Brasil, ó. Crescimento do setor de serviços, tá? Crescimento do setor de serviços. Tem uma estrelinha só. Então é um índice que se espera o quê? Uma volatilidade baixa, que ele não vai mexer muito com, espera-se que ele não vai mexer muito com a nossa bolsa, né? Com os preços. Então ele tem uma estrelinha só. Se tem 2 estrelinhas, já é esperado alguma volatilidade, ou seja, já é um pouco mais relevante. E se tem 3 estrelinhas, é muito importante. E aí, como ele é muito importante para a economia, ele pode gerar volatilidade na bolsa de valores, tá? Vou pegar aqui um com 3 estrelinhas, ó, que é um índice importante, esse aqui, ó, tá? Que é dos Estados Unidos, ó. Então, às 9h30 da manhã, nos Estados Unidos, tá? 3 estrelinhas, ó, tem forte relevância. Foi divulgado, né, o índice de pedidos iniciais por seguro-desemprego. Tá? Então, se isso tivesse alto, é ruim, quer dizer, pedido de seguro-desemprego é ruim. Então, ele tinha aqui uma projeção de 1.120 e acabou divulgando 963. Então, ficou verde. Ficou verde significa que foi positivo. Né? Se foi positivo e é relevante, tem 3 estrelinhas, isso pode impactar aqui na nossa bolsa, né? Assim como impacta lá na bolsa dos Estados Unidos também. Então, como a gente sente muitos reflexos de lá, praticamente é bem dependente, né, da economia americana, assim como vários países do mundo. Então, a gente tem que ficar de olho nesses indicadores dos Estados Unidos, tá, e do Brasil, né, que é a nossa própria bolsa. Então, nesse caso aqui, foi positivo. E aí a gente sente como que o mercado vai reagir ali, né, que nem foi às 9h30, o mercado futuro nosso já estava aberto, tem um impacto, mas às 10 horas abre a nossa bolsa, né? Ok? Então é isso. Então o calendário, ó, ele te mostra aqui todos os indicadores relevantes, tá? Classificados por estrelinhas aqui, que é pouco relevante, relevante e muito relevante, que podem gerar volatilidade nos preços aqui das nossas ações, tá bom? Então, assim, no site do investing.com,
esse aqui é um dos itens que eu olho, tá? Eu olho para me atualizar e já saber, opa, tal hora vai sair o indicador. Se eu de repente estou querendo fazer uma operação ali, eu espero, eu tento entender como que o mercado vai reagir. Enfim, aí depende muito da relevância, depende muito da minha estratégia, enfim, depende de outros fatores. Mas é mais um item que eu analiso e é importante para tomar decisão, tá? Outra coisa importante que a gente tem aqui no site do Investing é a questão dos balanços. Então é muito importante a gente saber quando as empresas da nossa bolsa de valores estão soltando balanços, né? Então imagine, é, é, existe sim uma época em que várias empresas soltam balanços, né? Na semana passada, semana retrasada, por exemplo, várias empresas estavam soltando balanço. Então é legal a gente se atualizar, porque se eu quero comprar determinada ação e ela vai soltar balanço, né, como eu disse ali no início do vídeo, eu prefiro esperar para entender como que o mercado vai reagir. Então eu preciso saber quais são as empresas que vão soltar balanço naquele dia, naquela semana. Então eu venho aqui ó, em ferramentas novamente e eu tenho aqui o terceiro item que é a divulgação de balanços. Ó. Divulgação de balanços, deixa ele carregar. Ó, já carregou. Eu vou filtrar aqui, ó, que eu quero pegar só da nossa bolsa aqui do Brasil, tá? Eu não opero nos Estados Unidos, então eu quero saber só das empresas aqui da nossa bolsa aqui no Brasil. Deixa eu carregar aqui. Então vou no filtro aqui, ó. Vou selecionar apenas Brasil. Vou tirar os Estados Unidos aqui. Deixa eu fechar essa janelinha aqui. E vou aplicar. Ok, apliquei o filtro. Pronto, só está trazendo os balanços das empresas do Brasil. Então, ó, hoje, ó, por exemplo, ó, hoje, tá? Você consegue visualizar ontem, hoje, amanhã e durante a semana. E para a próxima semana também. Então, você já tem uma visão bem ampla aqui dos próximos dias, quais empresas vão soltar balanço. Tá? Por exemplo, hoje, aqui, ó, quinta-feira, 13 de agosto, olha quantas empresas soltando balanço. Tá? B3 solta balanço, Energisa solta balanço, olha quantas empresas. Então é importante. Imagine que uma dessas aqui eu pretenda operar, eu pretenda comprar alguma ação de uma dessas empresas. Tá? O importante é saber que ela vai soltar balanço. Né? Será que o balanço vai ser positivo? Será que ele vai ser negativo? Como que o mercado vai reagir? De repente eu compro e o mercado reage de uma forma negativa a esse balanço e as ações vão cair. Então é relevante isso. Tá? Então aqui você tem tudo, ó. Tem todas as informações. Tá? Basta acessar aqui no site do investing.com, ferramentas, divulgação de balanço. Ok? Legal. Ok. Aqui no site então do invest.com é isso que eu costumo utilizar. Tá? Isso que eu costumo utilizar na minha rotina do dia a dia. Tá? Tem um outro site que eu queria compartilhar aqui com vocês, que eu acho também muito interessante, que muita gente, às vezes, quando vai comprar uma ação, às vezes, muitas vezes para longo prazo, né, para position, está montando lá sua carteira de ações e tal, e a pessoa quer entender um pouquinho sobre as empresas, né, sobre as informações, sobre os números da empresa e analisar para poder tomar decisão. Esse site aqui é muito interessante, ó, o site é o fundamentos.com.br, tá? Fundamentos.com.br, ó, o endereço está aqui, ó, fundamentos.com.br. Nesse site também é gratuito, tá, pessoal? Se você consegue acessar, ó, todas as empresas. Opa, aqui no campo, deixa eu dar um left aqui. Você consegue acessar aqui, ó, todas as empresas, ó. Por exemplo, você digita aqui, ó, no campo procura, tá? É um campo de pesquisa, ó, Petro 4. Ó. Petro 4, já traz aqui, ó, Petrobras. Você clica em exibir, aqui, ó, exibir. E olha só que interessante, ó, ele traz todas as informações sobre Petro 4. Petrobras, ó, que empresa que é? Petrobras, certo? Qual que é o setor, petróleo, né? Qual que é a cotação dela, que ela fechou ou que está rolando naquele momento, né? Ele traz informações aqui de balanço, informações fundamentalistas, né? Que análise fundamentalista utiliza para poder fazer análise e tomar as decisões de montar as carteiras. Então, olha quantos indicadores tem aqui.
Tá? Se você passar o mouse aqui, ó, tem um pontinho de interrogação, ele te explica, ó, o preço da ação dividido pelo lucro. Então, são indicadores que quem conhece um pouco de análise fundamentalista utiliza para poder tomar decisão, né? Então, tem bastante informação. Ela fala sobre dados do balanço patrimonial, dados demonstrativos de resultados, ó. Então, assim, olhar, né, de repente, se a empresa tem dívida, ele mostra aqui, se ela está tendo lucro, enfim. Tem uma série de informações relevantes aqui, tá? Eu não vou entrar no detalhe porque, assim, eu não sou analista fundamentalista, tá? Eu sou analista gráfico. Eu utilizo o gráfico, análise gráfica para tomar minhas decisões. Eu não utilizo análise dessas informações aqui para tomar minhas decisões. Mas eu de vez em quando dou uma olhada, assim, porque às vezes eu quero descobrir qual que é o setor daquela empresa, ou quero entender um pouquinho mais sobre a empresa e até mesmo ver a questão de dívida, de se está tendo lucro ou não, né? Então você consegue olhar aqui, tá? É, isso é bem legal. E outra coisa também, né? Você viu que lá no site do investing.com a gente consegue ver as empresas que vão soltar balanço, tem uma agenda lá, mas também, ó, um outro macete, ó, se você entrar no Google, se você entrar no Google e digitar, tá? É, por exemplo, Petri 4 RI. Sempre que você digita o código do ativo e RI na frente, o que é RI? É relação com investidores. Sempre que você digita isso, ele vai te trazer, tá, o site da empresa onde tem as informações de relação com investidores. Então, se você clicar aqui, ó, sempre a primeira opção, tá? Coloca lá o código do ativo, espaço RI. Aí você clica aqui na primeira opção que ele traz, ó, já vai abrir o site da empresa, né, de relação com investidores. Tá? Então aqui você também tem uma série de informações que a empresa ela é obrigada a divulgar para os investidores, né, para os acionistas, enfim, mais informação para você poder analisar e tomar decisão. Geralmente aqui ele fala sobre a data do balanço, né, você também descobre por aqui quando que a empresa vai soltar balanço, e comunicados, né, os eventos, a divulgação aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, do lado direito aqui no rodapé, ó, próximos eventos, ó, dia 28 de outubro, divulgação do resultado do terceiro trimestre. Então é relevante isso, né? Comunicados. Então, se você investe naquela empresa, você tem sempre acesso a informações para que você possa se manter atualizado sobre a empresa que você investiu. Então, basta digitar lá o código no Google, tá? Entra no Google e digita código do ativo, por exemplo, lá Vale 3 espaço RI. Vai trazer para você no resultado da pesquisa, lá na primeira opção, o site de relacionamento com investidores daquela empresa. Ok, pessoal? Bom, era isso o que eu tinha para compartilhar com vocês hoje, um pouquinho do que eu utilizo aqui de ferramentas, são sites, maioria gratuitos, que você consegue estar utilizando aí para se informar, né? Fazer suas pesquisas, se informar para ajudar você a tomar as decisões na hora que você vai investir, que você vai montar a sua carteira. Legal? Bom, espero que eu tenha ajudado vocês, tá? E por hoje é isso daí. Um abração a todos.